Noite, já estamos ao vivo por aqui, mais uma vez, para a gente dar sequência à travessia da menopausa. E, claro, eu já disse que não caminho sozinha, né? Nunca estou sozinha. Até para que tudo isso funcione, tem sempre alguém me apoiando. Sempre alguém do lado de cá. E também vocês aí que estão aqui comigo, me acompanhando nessa travessia da menopausa. Boa noite a todos que estão chegando. Eu sou Gislaine, psicóloga, psicanalista, especialista na saúde da mulher com 35 mais. E hoje, como eu disse, eu não estou sozinha, eu chego acompanhada e muito bem acompanhada. Hoje eu estou, né? Hoje eu dialogo aqui com a fisioterapeuta Renata Fernandes. Opa, que tá falhando os nomes aqui. Com a Renata Fernandes, fisioterapeuta, que é instrutora de Pilates, que é formada em ciências humanas e que vai estar aqui comigo junto nessa travessia para a gente falar sobre as questões das reverberações do climatério. Boa noite para quem está chegando, as reverberações do climatério. E hoje a gente vai dar um foco maior onde? Na pós-menopausa. É isso aí. Olha essa travessia. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem está chegando, boa noite. O chat já tá aqui se comunicando. Ah, obrigada, obrigada. Boa noite, profissionais maravilhosos, obrigada. Eu vou convidar aqui a Renata. E aí, eu já quero. A Renata vai entrar. Vou compartilhar essa live com mais outras pessoas, tá? Só um pouquinho. Voltei. Boa noite, boa noite, boa noite, Pri, boa noite, Viviane, boa noite, Pri Franco, boa noite, Roberto, boa noite. Os demais nomes eu não sei. LED News, boa noite, boa noite. Já chamei aqui. Deixa eu ver se ela já recebeu o meu convite. Renata. Sim, já ela está entrando aqui. Quem está aqui na live junto comigo, me ajuda a compartilhar. Renata, aê! Olá, Eu sumi, mas eu voltei. Eu sumi, mas eu voltei porque eu fui colocar. Eu fiz o que você falou, da gente compartilhar a live aí com as demais pessoas. E aí, já estamos aqui. Boa noite, Renata. boa noite. Felicidade Deixa eu tentar muito. aqui também. Algumas pessoas me pediram, não sei se está É, todo mundo. Vamos ver. Vou tentar também compartilhar. tenta ver se você consegue compartilhar. Eu enviei lá. Tem um aviãozinho aqui também que dá para a gente convidar as pessoas que estão nos acompanhando, que já estão nos vendo aqui. Opa, se a Renata travou um pouquinho, é porque ela está compartilhando. Travou? Você compartilhou. É por isso, Estou né? lá, só mais um minutinho. Coloca no status. Deixa eu ver se dá. Oi? Tá indo? Tá. Foi, Rê? Só um minutinho. Estão me vendo? Sim, tá ok aqui. Tô te vendo. É, tá dando um Eu e minutinho. bastante gente que tá aqui ao vivo com a gente. Tá travando? Legal. Tá travando um pouquinho, é. Tá travando um pouquinho, Profundinho. Rê. Estão conseguindo agora? Ainda não. A voz chega, a imagem tá um pouquinho atrasada. Como é que tá? Travou, Rê. Travou? Travou. Eita. O áudio chega, a imagem não. É. Quer testar, sair e entrar de novo?
Vou ter que fazer isso. Deixa eu ver aqui Eu vou só. te mandar o convite de novo. E Eu não. vou sair. Saiu? Aí, voltou? Vai voltar. Tecnologia, né, gente? É assim. É a gente lidando com essas adversidades, que são, não são poucas, né? Tecnologia é uma das. E aí, nessa travessia do climatério, e quando eu estou falando do climatério, eu estou falando de, pensa num guarda-chuva imenso, né, bem grande, e aí as etapas que vai, né, que vão acontecendo, as etapas que a gente vai ultrapassando aí, vai vivenciando do climatério, pré-climatério, perimenopausa precoce, que a gente já falou aqui, do pré-climatério, da perimenopausa precoce, da perimenopausa tardia. Aí a gente falou da menopausa e agora a gente está falando da pós-menopausa, né? Então, a travessia está indo, né? E a gente está caminhando aí com todas essas reverberações e essas etapas, né? Que vai acontecendo. E que nenhuma delas tem uma relação com a idade especificamente, né? A Renata não está aparecendo? Não. Ela saiu porque está dando tá travando um pouquinho a internet dela e eu já mandei o convite e ela já está entrando de novo, tá? Agora eu não sei se ela vai entrar pelo Revitalize, mas eu vou convidar então pelo outro também, que aí eu convido pelos dois, se ela conseguir. É isso mesmo, ela vai entrar pelo Revitalize, talvez. Acertei. Ah, Acertei que você ia entrar pelo Revitalize. Acertei, Renata, Renata. Agora vamos, Renata. Tá toda... A Renata tá aqui, gente. A Renata chegou. Então, pensando, só retomando aqui o que eu estava dizendo, dentro de um guarda-chuva, que é o climatério, a gente já evoluiu, já caminhou pelo pré-climatério, pela perimenopausa precoce, perimenopausa tardia, a menopausa e agora a gente está na pós-menopausa. E aí hoje eu estou aqui com ela, Renata Fernandes, fisioterapeuta, instrutora de pilates, empreendedora, computurista, mestre em ciências da saúde, foi docente universitária por 10 anos. Estou muito feliz, Renata, de você ter topado essa travessia aqui comigo, viu? Obrigada e boa noite. boa noite a todas, a todos, né? Também estiverem, às vezes, pode ser que tenha algum rapaz por aí participando também, porque é importante também saber para lidar com as namoradas, com as mães, com as esposas, enfim, né? É algo que a gente tem que compartilhar com todos. Então, é um grande prazer, né? Agradeço muito pelo convite e vamos lá, vamos começar a nossa noite. Vamos lá. E aí foi bem interessante que ao longo dessa série de lives que eu venho, que quando eu pensei lá atrás e que deu muito certo, foi que seria, a ideia é realmente um espaço de promoção da saúde mental e da possibilidade dessa informação, né, de conhecimento público, dessa informação chegar para todo mundo, né? E aí, quando a gente foi falando dessa questão de toda a travessia do climatério, e aí é interessante que a gente já comece a pensar e que talvez eu convoque vocês a pensar e a gente aqui, né, que não é só a interrupção da menstruação, não é só a interrupção do ciclo. Quando a gente fala de climatério, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando do corpo mudando, fisiologicamente muita coisa acontecendo, psicologicamente muita coisa acontecendo. Do lado de fora também muita coisa acontecendo. E aí, Renata, você que está aqui vai trazer um pouquinho não, né? Já dando spoiler para você. Tem parte 2. Tem Então, parte ó, 2. Você já inaugura. começamos com uma pegadinha. Vocês perceberam nos vídeos aí que a gente compartilhou alguma coisa diferente? Quem percebeu alguma coisa, quiser comentar aí com a gente, manda aí. Perceberam alguma coisa nas gravações? Teve alguma coisa aí que chamou a atenção de vocês? A gente já riu muito hoje, a gente já riu muito hoje, de verdade, gente. E assim, tá explícito, vamos ver se vocês percebem. Desafio até o final da live, vamos ver se alguém percebeu, né? Vamos ver se Vale alguém lá comenta consultar aí de que novo, hein? percebeu, né? Então, bora lá.
É, a Renata está aqui para inaugurar uma nova etapa, né? Que a gente está falando agora da pós-menopausa. E aí, quando a gente falar da pós-menopausa, Renata, do que a gente realmente está falando, Renata? Bom, nós estamos falando justamente, né? A gente teve um bate-papo, aí teve a oportunidade de colocar as nossas ideias, né? Porque é muito bacana você trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Nem todo mundo tem esse privilégio, eu, graças a Deus, né? Eu estou abençoada por todos os lugares que eu passei, eu convivi com diversas colegas e colegas de áreas distintas, e a psicologia, a enfermagem, são áreas que a gente sempre caminhou muito juntos, né? E aí a gente começa a perceber essa mudança chegando nessa mulher, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E para muitas, com ela vem esse peso que acaba refletindo no físico e no emocional. Né? E aí eu estava conversando com a Gi, e ela perguntando para mim, né? Me fala um pouquinho aí do teu relato, porque a princípio a gente começa com um bate-papo aí e a gente vai falando outras coisas. Então, assim, para mim, né? Eu estou nesse pós-menopausa, então, essa jornada, essa travessia que já foi discutida no decorrer desse tempo, esse projeto maravilhoso da Gi. Então, já foi falado ó, da perimenopausa, da menopausa, e agora estamos aqui no pós, e eu vivencio isso. Então, o que, que é essa pós-menopausa? Então, assim, ó, eu disse para ela assim, ó, eu me sentia, né? Então, vamos lá, perimenopausa. Eu estava começando a subir a montanha-russa, né? E aí vem, sobe e desce, isso aí faz parte do climatério, até chegar, de fato, na menopausa, que é aquele momento em que ocorre mesmo cessa a menstruação de vez. Então, a mulher, ela encerra esse ciclo e vai começar um novo ciclo, que já não é mais relacionado à fertilidade. Isso faz com que a gente deixe de ser mulher? Não. Né? A gente só entra numa nova fase da vida. E aí até brinquei com ela, falei, eu me sinto, ó, já fui, já subi, desci a montanha russa, e aí já estou numa outra fase. E aí eu associei também a você estar no mar revolto, peguei o gancho aí do filme que está em cartaz, a Odisseia, que ainda não assistiu, não vou dar spoiler, né? Mas fica a dica, então você pega ali um mar revolto, e aí de repente você vai para lá, vem para cá, e os anos passam, e de repente você se vê chegando numa praia, né? Então, com uma visão diferente, é a vida diferente. Então, você vai ter um olhar mais maduro para isso tudo, falando fisicamente, emocionalmente, né? E aí, o que vamos fazer a partir daí, dessa nova paisagem que está se abrindo para a gente aí, diante dos nossos olhos, para a nossa vida. Olha, uma odisseia, até o nome é significativo, né? Na hora que você falou, eu falei, gente, faz muito sentido pensar numa odisseia mesmo, né? Falando de uma pós-menopausa, né? Porque recentemente eu vi que todas as reverberações que a gente tem antes, né? Então, do pré-climatério, da perimenopausa precoce, perimenopausa tardia, e aí, menopausa, que realmente já está na menopausa, que já tem o ciclo interrompido por mais de um ano, é nesse momento que se caracteriza a menopausa, e a pós-menopausa. E aí eu fiquei pensando, e aí, dá para falar que quando chega nessa parte da própria menopausa e a pós-menopausa, que já dá para respirar um pouquinho? Ah, Tá dá. mais ali, Dá, tá mais tranquilo esse lugar? Tá mais tranquilo esse lugar? em alguns aspectos, sim, né? Porque assim, tudo depende também da pessoa. Para muitas, está relacionado também com essa fase de transição, né? Dos filhos também indo para uma nova fase da vida, né? Então, é um momento que a mulher começa a olhar mais para si. E trazendo assim um pouco para o meu lado, para a questão mesmo do Pilates, né? Ó, a Tânia aí, ó. Oi, Tânia! A Tânia está nessa fase, né? Então, ó, então, bora lá, os filhos cresceram, né? E tá aí nativa, vamos fazer então atividade física, vamos explorar e redescobrir a vida. Então, assim, aqueles fogachos que a gente sentia, que, olha, não dormia à noite, acordava de madrugada, põe coberta, tira coberta, no dia a dia, a gente tem a sensação de que não rende, a sensação que eu tinha é que eu estava numa TPM constante, né? Os nervos à flor da pele,
Então, a todo momento, né? Então, bom dia só se for para você. Muitas vezes a gente, né, se via nessa situação que o pessoal fala, meu Deus, eu não me reconheço, né? Então, é um momento em que a gente se olha no espelho e você se vê no meio, nessa travessia, né? De que, assim, você não é mais jovem, mas também você já não é uma idosa. Mas você está num momento em que realmente é uma transição, é um marco muito importante. Assim como a menarca, que é a primeira menstruação. Então, o fim dela também é um marco muito importante. E aí traz uma vida um pouco mais madura, um pouco mais equilibrada. Para todas, não é via de regra, porque depende de cada uma, geneticamente, emocionalmente, né, fisiologicamente falando. Então, para mim, nesse sentido, hoje, ó, eu até citei cabelo. Nossa, a primeira coisa foi cortar cabelo curto, ficar pegando no pescoço era uma coisa horrível. E fazer atividade física, aí o cabelo parece que você prende, nunca é o suficiente, você tem um calor, é uma coisa horrível. Não assustando quem ainda não chegou lá, mas muitas pessoas também passam por isso sem ter. Aí eu estou contando o meu lado da história, né? Tem pessoas que chegam para mim aqui no estúdio e falam assim, nossa, eu passei pela menopausa, simplesmente parou a menstruação, olha, sabe que eu nem tive os calores? Eu falo, olha, que bom, né? Que bom para a senhora, que bom para você. Não que não teve, possivelmente teve, mas de um modo silencioso esses fogastos, porque assim, ó, o que eu tenho estudado é que assim, não há como não sentir, né? Não há como não viver a questão do climatério. Você não tem como deixar de viver isso. Mas como você vai trazendo, e a gente já compartilhou antes, cada uma vai sentir de uma maneira, né? O meu corpo vai se portar de uma maneira. Sim. E não existe uma receita de bolo, né? Então, a gente está falando aqui, trago alguns relatos, um relato pessoal meu, mas também das pessoas com quem eu convivo, porque, como eu sou fisioterapeuta, sempre trabalhei com a parte mais voltada para ortopedia e traumato, trabalhei muito com RPG, fui docente universitária, então, assim, o maior público que eu tenho, isso tanto lá no acadêmico como na parte clínica, são mulheres, né? Eu posso afirmar aí que 98%, quase 99% do meu atendimento, ele né, feminino, são mais mulheres. Então, a gente vê que cada uma traz uma bagagem, uma história de vida diferente, e aí passou por isso também de uma maneira diferente. Tem mulheres que já passaram dos 50, dos 60, e ainda, olha, menstruam, e tudo bem. Então, conheço mulheres que têm lá seus 57, 58, tá beirando 60, ou tá na casa dos 60 e ainda menstrua. E fala assim, nossa, mas isso aqui não vai embora nunca, né? Falo, calma, cada uma tem seu tempo, né? Então, vamos lá. Verdade, Renata, é importante trazer esse ponto, porque em nenhum momento a questão do climatério, de fato, está relacionado com a idade. Sim. Porque a gente sempre associou essa questão da menopausa aos 60, 70 anos. E os relatos que eu ouço na clínica e que você também deve ouvir aí, a quantidade de mulheres que você acolhe, e que talvez também por experiência própria, essa questão pode começar antes. Né? Eu tenho relatos de 35 anos, você tem relatos de quantos anos mesmo? Eu tenho experiência própria, o meu começou aos 38 anos, o meu climatério. Lógico, foi decorrente, né, de um procedimento cirúrgico. Eu fiz uma ablação para retirada de pólipo endometrial, então isso provocou uma menopausa precoce. Então, aos 42 anos, foi a minha última menstruação. Eu estou com 52. Então, há 10 anos eu não menstruo. Então, no começo, sim, foi bem difícil, passei por coisas, assim, hilárias, né? Na época, eu falei para o meu ex-marido, né? De que, olha, não é possível, atrasou a menstruação, tô grávida, né? Você fez vasectomia, né? Como é que assim? Vai, repete o exame. E aí, coitado, foi lá, fez, e, não, Renata, tá zerado, né? O negócio é com você, aí agora vai. Aí eu chego no médico, e o médico fala assim, então, dona Renata, vamos lá. Então, a cirurgia que foi feita, mas isso lá no pós-operatório, já tinha passado um tempo, ele fala para mim, como fez uma descamação para retirada desse pólipo, então ocorreu a menopausa precoce. Né? Lembra que eu perguntei para a senhora, a senhora pretendia ter mais filhos? De fato, perguntou. Mas é aquela tal história, muitas vezes você está numa situação, e na época eu tinha, assim, hemorragia, então eu estava preocupada em cessar aquilo, resolver meu problema.
não me sim. atentei que levaria a isso como uma consequência, né? E chegou a essa situação. E aí começou esse falha, né? Vem um mês, para três, enfim. Então, só para a gente esquentar o assunto, né? Falando um pouquinho da minha experiência. E aí, depois disso, né? Eu com aquela cara lavada, então sou eu mesma, né? E aí tem um outro fator de que, assim, muitas mulheres podem fazer reposição hormonal. E no meu caso, eu não pude, porque eu já tive trombose antes dos 30 anos, num pós-operatório de cirurgia de. Perdão, voou aqui. Opa, desculpa. Então, assim, no pós-operatório, né, de uma cirurgia de varizes, tá? Então, eu tive, e aí isso então me coloca numa condição em que, para muitas coisas, né, e também pelo fato, eu sou filha adotiva, então eu também não conheço as minhas raízes, e por esse motivo, eu também entro num grupo ali de risco para muitas coisas, por não saber. Então, eu falo, ó, por segurança, não vamos fazer reposição hormonal. Então, aí eu tive que enfrentar na raça, né? E entrar com tudo aquilo que era natural, que na época estava disponível. Foi mais difícil? Foi, né? Mas estou aqui. Naquele momento parecia algo que não tinha fim, né? Algo desesperador, meu Deus, isso nunca vai ter fim. E chegou nesse momento que eu estou agora, e graças a Deus sigo aqui, e vamos lá, vamos ajudando outras mulheres a enfrentar, né? Vamos dando as mãos e trazendo um pouquinho do nosso relato e um pouco da experiência profissional também, que a gente também já vai se aprofundar um pouquinho aqui. Verdade, Renata. E aí, uma das coisas que eu mais Vamos ouço lá. no consultório, e que talvez você possa contribuir muito aqui, a pessoa vinha né, elas falam, estava num pique de treino, de dedicação, estava ali fazendo, ou outras relatando que estava já no movimento de começar a fazer exercícios, atividades, e aí, de repente, parou tudo. E assim, olha, estou fazendo, mas assim, estou vendo que não está mudando nada, não está reverberando em nada, não estou me sentindo bem nesse exercício, não estou me sentindo bem nesses coletivos, não estou me sentindo bem em fazer uma musculação, enfim, não estou me sentindo bem mais nessa energia que era de fazer as atividades, daquela disposição. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Exato. Então, assim, como você tem uma alteração hormonal, então o que, que acontece na menstruação? Então, a gente tem lá uma queda do estrogênio, né? Então, ele vem gradativamente diminuindo, né? Então, a mulher ela vai deixando ali de ovular. Então, aos poucos, o corpo ele vai passando por essa transformação. Então, o estrogênio ele vai impactar no quê? Também nas questões relacionadas aí às articulações, porque nós estamos falando de colágeno também. Então, o colágeno a gente não pensa só na pele, né? A gente tem que pensar também na composição de tendões, das cartilagens, enfim. Então, tudo isso vai trazer, na maior parte das vezes, para muitas mulheres, tá? Lógico, tem mulheres que são praticantes de atividade física e elas permanecem no ritmo, conseguem seguir, principalmente aquelas que fazem a reposição hormonal, tá? As que não fazem acabam tendo impacto um pouquinho maior em relação a isso. Então, começa a sentir dor articular, principalmente joelhos. E aí, algumas começam também a se perder, né? De que, assim, não gosto de academia, né? Não quero fazer academia, nossa, que coisa horrível, porque eu vou lá, nossa, é pesado, eu começo a suar muito, bem na hora de fazer atividade física, me dá aquela crise, aquele fogacho, e é aquele calor, para quem nunca teve, ele começa, né, justamente no tórax, na parte superior, e vem para a face. E é uma coisa que a gente não tem como esconder. Às vezes você está aqui batendo um papo e do nada você olha para a pessoa e fala assim, o que aconteceu com ela, né? Tá um pimentão. Meu Então, assim, filho teve um só, exercício físico. Será que. E e aí, é muito curioso que, se fosse só uma reverberação, né? Essa foi o que me chamou a atenção, Renata. Se fosse só reverberar ali, no que a gente vai vendo, e fosse um calorzinho joga uma água no rosto, passa um paninho, toma um ventinho e tá bom. Não é, né, gente? É muito mais que isso. E a cada vez algo. é muito intenso. E a cada vez que esse fogacho vem,
é quase que se fosse uma pequena interrupção no seu cérebro. E aí ele te Sim, causa um desgaste tão grande que nesse momento você não consegue mais raciocinar o que você está fazendo, você não consegue mais estar não, se dedicando realmente a alguma atividade que você esteja fazendo, porque ele realmente te captura de um jeito que te faz sim, paralisar. Né? Você não consegue ter sim, aquele calor e continuar. Não, você tem que parar. Você vai exato, parando, né? E aí eu fiquei pensando exato. nisso. Como que lida com tudo isso, Renata? Pois é. E aí, assim, é um momento que é importante, lógico, num outro momento, né? Uma profissional, assim, mais capacitada no sentido aí falando de reeducação alimentar, né? Então, de se alimentar corretamente, porque algumas coisas vão impactar em exacerbar, ou seja, aumentar esse tipo de sintoma na mulher, e aí é o que acaba levando a mulher a desistir de fazer uma atividade física. Né? Então, ela fala, ah, não, né? E eu ouvi muitas pessoas falarem assim, ah, eu não quero fazer atividade física, porque assim, olha, na idade que eu tô, e às vezes a pessoa fala na idade que eu tô, ela tá na casa dos 40, não é que ela já tem 70, né? Nem 80 e nem 90. Às vezes a pessoa só por ter chegado nessa fase, então já fala assim, ah, eu tô velha, não, para que fazer? Eu já fiz muita coisa na vida. Então, assim, é legal a gente carregar a nossa história, mas a gente também tem que pensar, né? Olhar para trás, que olha, bacana, quando era jovem era assim. Mas eu ainda posso fazer muita coisa aqui. E a atividade física, ela não tem idade. Então, eu como trabalho com Pilates hoje, principalmente, né? A própria história do Pilates, o criador do método, Joseph Pilates, ele passou a vida inteira trabalhando e, digamos que assim, projetando, planejando, não só os equipamentos que vocês estão vendo aqui atrás, né, para quem não conhece, uma parte está aqui no meu estúdio, mas também trazendo ajustes para que então fosse para todas as idades. Então, desde adolescentes, crianças, a gente tem também o Pilates Kids. Então, assim, o Pilates ele passa pelos ciclos da vida. Então, não é porque a mulher ela está nessa fase que ela não deva, muito pelo contrário, ela tem que praticar uma atividade física. Porque aí, justamente por conta dessa falta do estrogênio, é que vai ter, então, toda essa alteração, todo um efeito em cascata, onde a mulher ela começa a apresentar a osteopenia, que é justamente a diminuição, né, da massa óssea, né? Então, é importante a prática de uma atividade física e principalmente que tenha um impacto, para que haja, então, a síntese ali do cálcio, de fato, nos ossos, para que tenha essa absorção de vitamina D e cálcio, para que, então, a gente consiga cada vez mais postergar, vamos assim dizer, esses efeitos e prevenir, porque quando a gente tem uma queda, e aí os estudos trazem, né? Que muitas mulheres, mais até do que homens, acabam aí numa cama, nessa fase, porque tá com essa fraqueza muscular, que aí é a diminuição da massa magra, que é a sarcopenia, que ela vem por conta da idade, e aí a menopausa já começa a apresentar isso. Então, deixa de fazer atividade física, ou seja, cadê o músculo? Tá, ó, dando E aí, tchau. e aí é E interessante. mais a parte óssea, essa diminuição. Então, fica muito mais suscetível a, numa queda, ter uma fratura. E aí, no avançar do tempo, isso pode deixar a pessoa acamada, levar ali a uma síndrome do imobilismo, onde a pessoa vai acontecer o quê? Muitas vezes vai a óbito numa cama, porque não tem a musculatura mais, não tem mais a força para levantar ali de uma cama. Então, justamente, a gente fala em prevenção. É verdade. E aí eu complemento a sua fala, Renata, trazendo que não entra só essa questão, importantíssimo a gente falar dessa questão do músculo, né, da questão de manter a massa muscular, mas trazer também um outro ponto neste momento, né, que entra nesse ciclo, nessa travessia do climatério, que com essa oscilação ainda não está definido que você está na menopausa, mas só com todas essas oscilações do estrogênio, eu já entro numa retração social, eu já entro num isolamento que pode vir a contribuir para episódios de ansiedade, episódios de depressão, e que foi isso que me chamou a atenção, a Sim, quantidade de mulheres que estavam se automedicando ou também sendo medicadas dentro da unidade básica de saúde
por conta das reverberações do climatério. Então, Sim. além da preocupação, a questão da preocupação com o corpo não tem só uma relação com o fato, você tem que fazer atividade física, é porque também te convoca a pensar como o cérebro está respondendo a tudo isso, né? E aí responder ele não com estrogênio que praticamente movimenta toda a nosso corpo, a queda dele já vai te colocando nesse lugar, né? Então, Sim. vai trazendo a importância da atividade. E aí eu complemento que não só pela questão corpo, mas também o cérebro, né? Sim, é. Então, o que a gente vê muito, né, o que eu recebo muito aqui, e por outros lugares onde já trabalhei, enfim, né, onde eu tive aí pacientes e alunos de Pilates, é que muitas vezes a pessoa ela chega numa condição de achar que, será que isso é para mim, né? Será que eu realmente devo fazer atividade física? Eu não gosto. Vamos lá, se permita, né? Então, faça uma aula experimental. Bora lá. Aí faz aula experimental e fala, nossa, me encontrei. Porque eu não gosto de academia e eu achei que eu não tinha mais nada para fazer de atividade física. E assim, tem algumas pessoas, inclusive, que se olham no espelho da academia, alegam justamente isso, né? De que assim, eu não gosto de ir na academia, porque eu chego na academia e eu vejo um público jovem. E as pessoas estão sempre na frente do espelho, fazendo atividade física, e eu não consigo me olhar. Eu gosto de fazer atividade física de olhos fechados porque eu não gosto do que eu vejo. Eu olho para o lado, eu lembro de como eu era. E aí, quando eu vejo como eu estou, eu não me sinto bem no que eu vejo. Então, aí a grande sacada, né, desse trabalho da equipe multidisciplinar. Porque a pessoa ela precisa entender, né, de que assim, ela está numa fase diferente e vamos lá. Vamos ver o que tem pela frente. Vamos desbravar. Somos capazes. Então, assim, dá para a gente ser melhor do que foi antes nessa nova fase. Lógico, a gente está falando aí de se manter saudável, né? Tem pessoas que, mesmo lá na adolescência e na infância, não gostavam de atividade física. Já recebi pessoas aqui, ou não procuraram, né? Porque assim, o Pilates ele entra como uma atividade física, mas ele é algo clínico, ele vem para reabilitação. Por isso que eu, como fisioterapeuta, também sou instrutora de Pilates, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela vem em busca por conta da dor mesmo, de que, olha, tem um problema de coluna, então, a gente já começa a ver os impactos ali, muitas vezes, da menopausa. Então, fiz uma densitometria óssea, foi identificado que eu já estou com osteopenia na região de coluna, na região de fêmur. E aí, o que eu faço agora, se eu não gosto de uma academia, né? Então, a gente não consegue voltar para trás e ser aquela jovem, mas é possível a gente ser saudável hoje tanto emocionalmente, né, quanto fisicamente. E aí é delicioso, né? É maravilhoso, é muito gratificante a gente ver pessoas chegando aqui e aí faz um mês de Pilates, 2 meses, 3 meses, a evolução fala, nossa, eu tô conseguindo ver, olha, meu músculo aqui marcado. E eu gosto muito de relatar isso para a pessoa, falar, olha, lembra que aí você passou ali por esse aparelho, você não conseguia fazer esse movimento. Verdade, e aí você vê a pessoa que chega aqui com uma amplitude de movimento de muito diminuída, com uma limitação, tá ali, por exemplo, com uma amplitude de movimento, então um movimento de ombro mais funcional. Chega até aqui e fala, eu não consigo levar lá, né, para trás, não consigo levar meu braço, né? Então a pessoa chega com o braço nessa altura, relata que tem dificuldade de fechar o sutiã para nós mulheres, estamos aqui falando de mulheres, né? Então, eu passei a comprar sutiã que fecha na frente. Ou então, adorei o top de academia, porque só enfiar, não preciso me preocupar de levar os meus braços para trás. E aí você vê essa pessoa chegando feliz e falar, consegui fechar o sutiã sozinha. Olha, agora eu agacho. Eu consigo, olha, não consegui abaixar para amarrar o tênis. Tinha dificuldade de caminhar, de fazer uma esteira, de fazer uma bicicleta. Agora eu consigo ver que os aparelhos eles têm molas, né? E as molas aqui fazem a resistência e que trazem, então, o exercício resistido é que vai trazer esse aumento da força muscular. E a pessoa diz para você assim, hoje uma aluna, se ela estiver assistindo, ela vai saber, não trabalho com nomes, hein? Né? Estamos aqui dentro da nossa ética, só citando as situações. Então a pessoa falou para mim assim, olha,
A minha família percebeu que quando eu ia no mercado, eu tinha uma dificuldade que é tirar, né, do carro sacolas, e hoje eu consigo tirar essa sacola do carro e levar. E a família falou, nossa, tá pesada, você tá carregando? E ela toda orgulhosa falou, é o Pilates. Faço Pilates, ó, tá resolvendo a força muscular. Isso é lindo. Depoimentos potentes demais, Renata. Aproveitando, o chat aqui está bem movimentado. Façam perguntas aqui, gente. Super. Olha, tem um depoimento da Solange. Eu sei que é Solange, porque eu conheço ela, tá? A nutricionista. Ela colocou: minha mãe tem 78 anos, vivia com dores mesmo praticando dança regularmente. Somente a atividade física fez com que fez ela ter saúde e ter a saúde melhorada, um movimento de cura. Realmente, né? Eu conheço. Vai bem além de uma questão, essa preocupação, né? Pelo menos a minha e acredito que faça eco aí também para Renata, que não é a questão estética que nós estamos preocupadas, né? Sim, Não é sim, a estética sim. que a gente está falando aqui, né? A gente está falando realmente de uma preocupação com esse corpo para se movimentar, para esse corpo chegar e esse corpo se apropriar dessa nova travessia, né? É sobre isso. Sim. Sim, e é fantástico. Eu conheço a mãe da Sol, uma querida, linda. Eu falei, ó, genética perfeita aí para Sol. Já sabe como vai chegar lá. E ela realmente é muito ativa, né? E ela desenvolve, assim, executa muito bem os movimentos. É lógico, todo mundo tem alguma coisa sempre para melhorar, né? De fazer um exercício, aumentar um pouco a carga, que isso é importante também, né? Então, se a gente se manter fazendo sempre os mesmos exercícios, então é possível ganhar mais força. Então, muitas vezes a pessoa ela já é ativa, como o caso da mãe da Sol, que eu conheço, essa fofa, beijo para ela. Beijo para ela, beijo para todo mundo. E aí, então, fala, olha, estou satisfeita, mas não tem como melhorar? Tem. Então, a gente modifica porque exercícios diferentes, trabalham grupos musculares diferentes. No Pilates eu trabalho mais, eu trabalho também, além daquilo que o pessoal já está acostumado, dentro da academia a gente trabalha muito uma musculatura profunda, porque a gente trabalha com a ativação do core também. Então, isso faz com que a pessoa, além da força, tenha uma consciência corporal, né? Então, você trabalha ali com o sistema parasimpático, então melhora o equilíbrio, que também é muito importante, que é uma das coisas que também alteram essa fase da menopausa, né? Porque aí o que acontece? Do nada, né? Você vai entrar, abre uma porta, o mundo gira, né? Fala, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, né? Então, a questão do equilíbrio também ela acaba sendo comprometida, e aí o exercício, e aí a boa alimentação, lógico, enfim, né? Acaba melhorando toda essa questão também, e lógico, acompanhamento médico, que às vezes tem que fazer também associado ali, na grande maioria das vezes, o tratamento também medicamentoso, seja ele alopático, homeopático, enfim. Ótimo. Porque a gente está falando aqui, né? Essa uma preocupação minha, preocupação, se me ocupo desse lugar. A gente está aqui num lugar, eu falei, né, mais cedo, privilegiado, porque estou no meu celular, tenho crédito, tenho, né, uma rede de dados, tenho um Wi-Fi, né, tenho um Instagram. Você está aí, empreendedora, dona de um estúdio de Pilates. A gente está falando de um lugar de privilégios, né? E para eu tudo começa pelo social. Não consigo pensar em saúde se não olhar para um social. E aí pensando, né, em todas as reverberações do climatério, eu queria aqui te fazer um convite para pensar como que uma mulher da periferia que trabalha o dia inteiro, que tem uma rotina sobrecarregada, como a gente sabe, do lugar da mulher, né? De uma rotina sobrecarregada, de uma série de atividades, de uma série de papéis que ela desempenha. Como que ela pode
fazer, eu queria muito que essa live aqui chegasse em todos os lugares, em todas as periferias, em todas as comunidades, que dialogasse com todas essas mulheres que estão aí, que agora possivelmente estão chegando em casa e que não vão ter tempo nem de ao menos conseguir tomar um banho, porque tem que olhar os filhos e tem uma série de coisas para fazer. Mas que recado que a gente pode deixar para essas mulheres? O que, que é possível, né, dentro da fisioterapia, do Pilates, dentro de tudo que você conhece, né, na estrutura da saúde para essas mulheres? Bom, a gente, né, como comentou, então tá vendo aqui, eu tenho um estúdio de Pilates, né? Então a gente está falando de algo que particular, né? Onde as pessoas precisam fazer um investimento para ter acesso. Então, de fato, algumas pessoas não têm acesso. Mas hoje a gente tem, por exemplo, o SUS, nem sempre você vai encontrar fisioterapeuta, dependendo, lógico, da estrutura, cada município, cada cidade, né, cada região tem ali um dimensionamento onde vai ter ou não um fisioterapeuta na sua unidade básica de saúde. Mas pode ter um educador físico, então não deixa de fazer uma atividade física, então vai trabalhar ali com a prevenção também. O educador físico ele não vai trabalhar com a reabilitação. Alguns hoje já trabalham, fazem uma pós-graduação e vão trabalhar com algumas questões relacionadas aí, por exemplo, a coluna, que é algo que hoje, na maioria dos locais, é o que mais acomete as pessoas, são problemas de coluna, né? Quadril, enfim. E aí sabe lidar, passar as atividades físicas corretamente. Então, tem grupos. Eu tenho um aluno aqui que fala que acompanha que é cuidadora e acompanha idosa para fazer exercício na UBS. Então, todos os dias de manhã, 7 horas da manhã, está lá. Então, faça ali uma roda, como se fosse, inicia ali uma roda de conversa. Então, as pessoas vão se sentindo acolhidas e vamos lá, hoje vamos fazer exercício. E aí trabalha o corpo como um todo. Então, essa pessoa pode procurar no seu bairro para ver se é possível. Ai, mas muitas pessoas às vezes estão numa condição onde tudo isso tem um peso muito grande e a pessoa ela não quer sair de casa, não se sente à vontade para sair de casa. Como é que ela vai fazer isso? Então vamos lá, dá para fazer isso dentro de casa, a gente consegue adaptar. Então, é um cabo de vassoura, então uma vassoura que não está ali sendo utilizada, que a pessoa pode pegar um cabo de vassoura e fazer exercícios, né? Então, tanto para trabalhar sua coluna, para trabalhar seus membros inferiores, né, que são suas pernas, seus membros superiores, que são seus braços, dá para trabalhar abdômen, né? Dá para trabalhar o corpo como um todo. E é muito bacana porque, assim, tudo é muito fácil de a gente adaptar. Então, eu não consigo, não tenho condições de comprar um halter. Então, vamos lá, refrigerante todo mundo bebe, né? Então, pegou lá uma garrafa PET, né? Então, pega uma garrafa PET pequena, que pode ser de um refrigerante de 600 ml, 500 ml, vai. E aí, enche ali de areia, então pega lá um cabo de vassoura, prende uma ponta, prende na outra lá. Já vai ter, então, algo para trabalhar, para fazer ali exercícios, como se faz uma academia, para utilizar como halter, enfim. Então, hoje é possível a gente adaptar tudo. E aí, quem tiver interesse, quiser que a gente fale sobre essas atividades físicas adaptadas, para fazer em casa, o próprio Pilates de solo a gente consegue fazer em casa. Depois, comenta aí, fala, eu quero dicas, que depois a gente pode, de repente, voltar aqui para falar disso, num outro momento, ou até mesmo a gente depois responder ali no privado, tá bom? Mas é possível a gente adaptar com faixas elásticas, até com lençóis, com toalha. Gente, o box do banheiro, né? Dá para você passar ali, né? Uma toalha de banho por cima, então ficar ali no meio do box e aí eu vou trabalhar. Tem uma amplitude de movimento diminuída no meu ombro, não consigo levar meu braço. Então a pessoa joga uma toalha por cima e ó, vai fazer um movimento para ganhar esse movimento que é perdido em casa, gente. Então, às vezes é falta de informação, né? Falta de acesso, mas tudo é possível. Sabe que eu lembrei do que você tinha comentado comigo, da cadeira que você trouxe, uma coisa importante que você falou da cadeira.
da dificuldade é real isso, porque eu acompanho, né, algumas pessoas, eu tenho pessoas idosas na família também, então Sim, acompanha esse levantar, esse sentar, né, Renata? exato. Então, assim, o levantar, perdão, pausa para hidratação, só um minuto. Perfeitamente. Água, lembra? A live da Priscila, ela falou bastante água, água, água. A água precisa. A minha luta vai ficar orgulhosa. Ó, ó. Então, chega assim, principalmente as pessoas nesse avançar da idade, né? Então, a maior dificuldade é justamente o levantar e sentar. Pelo fato de que, assim, muitas pessoas acabam se tornando sedentárias, então passam a maior parte do tempo sentada e no sofá. E o sofá, na maioria das vezes, ele é um pouco abaixo. Então, assim, quando você imagina uma pessoa sentada, então, imagina que, assim, o perfeito, vamos assim dizer, seria a gente estar sentada e a gente ter um ângulo de 90 graus, né? Então, imagina a pessoa sentada. Então, aqui seria o quadril, né? O fêmur, aqui joelho e aqui, ó, esse meu outro dedo seria a perna, né, da pessoa. Então, um ângulo de 90 graus ali, né, a pessoa sentada. Opa, opa. Aí, só que o sofá deixa a pessoa mais baixa. Então, ao invés de ela ficar com um ângulo de 90 graus ali no quadril e no joelho, ela fica muito mais para baixo. Isso também é uma outra situação que impacta muito na postura, que leva às dores ali, de coluna como um todo, tá? E fica difícil para a pessoa levantar. Então, ela está com a diminuição de massa magra, está com diminuição de massa óssea. Então, assim, a primeira coisa que perde aí é essa força de quadríceps, que é esse músculo que tem na frente da coxa, que é justamente o músculo que vai auxiliar para que a pessoa levante sem apoiar nas pernas, que aí começa a levantar fazendo aquela escalada, né? Para levantar. Ou buscando apoio ali na lateral para poder levantar. Então, exercício para fazer em casa. Então, pedir ajuda para alguém, ou até mesmo encostar uma cadeira onde a pessoa vai fazer isso, né? Ela apoia e ela mesma, ó, levanta e senta. Então, só de fazer isso, já está fortalecendo essa musculatura. Olha, E por aí, gentileza, compartilhe aí, chat, por favor, aviãozinho para todo mundo, chat. Então, serviço de exato. utilidade pública. Então, né, esse treino de levantar e sentar já vai fazer com que a pessoa ela comece a ter mais força nessa região, não é que vai resolver todos os problemas, aí é um deles, né? E a gente tem que olhar o corpo como um todo, em global. Então, eu tenho que trabalhar não só essa musculatura, né? Então, vamos pensar anatomicamente falando, então, fortalecer a musculatura de cadeia anterior, posterior, lateral e cruzado. Então, nós temos diversos exercícios que aí, né, ou o pessoal, como eu disse, a gente pode conversar, ou então vem fazer um nó experimental, e aí vai entender um pouquinho como isso funciona. Mas pensem assim, vou dar como exemplo, talvez todo mundo alguma vez na vida tenha feito natação, ou viu os filhos fazerem natação, enfim, não na praia a gente, né, nada, mais assim, a pessoa que nada mesmo. Então, quando você nada, você trabalha todas essas cadeias musculares, por exemplo. Estou dando exemplo da natação, mas em outros esportes também, né? Então, na natação, você levanta lá, braço direito, perna direita, ó, esquerda, né? Cadeira cruzando. Então, o seu braço direito está lá na frente, a perna esquerda está batendo lá atrás. Então, isso é uma cadeia muscular cruzada. Quando eu falo de anterior, então estou falando desse quadríceps, né? Mas para descer uma escada, por exemplo, subir escada, eu ativo outros grupos musculares. Então é importante a gente trabalhar o corpo como um todo. Sim. Ah, se me deixar, eu vou falar a noite inteira, amo. Olha, já falaram que vou estar aí, hein? Ah, peraí que tem comentário Opa! aqui, eu quero ver, falaram que vão estar Pode aí. ir. Eu não sei o nome, tá? Mas colocaram assim, eu tenho tenho escoliose, estou fazendo Tá. pilates. E tem me ajudado muito com a dor nas costas. Olha que bacana. Ah, sensacional. E assim, né? A outra A tem outro, pera um escoliose. pouquinho, Rê. Tem outro. Estou no período montanha-russa. Estamos.
Eu só sei que o Como eu... sobrenome é Franca. Estamos juntas aqui, tá? Na pré. Estou na montanha-russa, fui na pré. E consegui perder 12 quilos fazendo exercícios em casa, 30 minutos, pois não tenho mais tempo. Olha que maravilha! Estou feliz por você. Depois compartilha as dicas aqui, que tem muita gente na perimenopausa. Estamos. Exato. É, Perfeito. vou compartilhar algo pessoal aqui. Eu sou apaixonada por Pilates. Eu sempre fui de esportes de alto impacto, eu era praticante de Muay Thai, e aí quando o dia que eu conheci o Pilates, agora eu faço de solo, mas eu fazia de aparelhos antes, e assim, eu não vou ficar aqui falando muito, mas dizer que eu amo e super recomendo, gente, super recomendo, porque é você com você, eu acho que tem tudo a ver até com a pergunta que eu vou fazer, como que é isso, né? É você com você, é o encontro com você, é respiração, é silêncio, é cuidado, é toque, é percepção, é uma série de coisas que você é convocada no momento do exercício e que também o próprio climatério te convoca, né? Então, pensei que é um Perfeito. casamento Gi, perfeito. você comentou uma coisa agora extremamente importante, tá? Da respiração. Então, um dos princípios do Pilates, a gente fala da respiração, da concentração, da centralização, né? E muitas pessoas, quando chegam aqui, chegam na correria de trabalho, ou então, como a gente inicia sempre a aula muito cedo, né? 7 horas da manhã e última aula, 19, 20 horas, enfim. Então, a pessoa, ou ela vai para o trabalho, ou ela está voltando dele. E tem, lógico, a gente tem pessoas em outros horários, mas principalmente nesses horários, né, a gente percebe o pessoal muito ansioso, ou quem sai daqui vai entrar à tarde no trabalho, enfim. Aí o que, que acontece? A respiração. Então, quando a pessoa vem e começa, entende, vamos lá, você chegou no seu momento Pilates, né? Então, o que, que é isso? Então, tira o seu calçado, aí eu tenho ali um cantinho para a pessoa colocar suas coisas, respira, né? Então, vamos lá, e aí, coloca a sua meia e vamos fazer esse exercício. Então, inspira e na expiração você faz o movimento. E aí você começa a ver a feição da pessoa mudar. Então, mesmo quem está nessa montanha russa, quem está nessa situação, você começa a ver. E aí, ao término, a pessoa sempre diz assim: nossa, eu tenho a aluna que começa até você já fala: nossa, eu vou conseguir dormir. Hoje eu vou dormir, quando vem assim, final da noite. E de fato, porque além de tudo, né, você tem esse gasto calórico, né? Então, é uma outra coisa que acontece na menopausa, né? Então, a gente começa ali, a balança, a gente começa a brigar um pouco com a balança, né? Então, a gente tem aumento do peso, né? Muitas vezes o gasto calórico ele é menor do que aquilo que a gente consome. Então, isso faz com que também dificulte um pouco aí em relação a fazer o movimento, e às vezes a pessoa ela já chega aqui com essas questões assim de que eu estou acima do peso, não sei se é para mim isso. Gente, olha, Pilates é para todo mundo, tá? Não tem essa de que só magras ou só modelos. Graças a Deus, assim, cresceu muito, né? Ele não para, o Pilates, ele está num boom desde o ano 2000. A gente achou que fosse ter uma diminuída, mas graças a Deus ele tem crescido mais. Algumas reportagens aí trazem, né, a mídia que assim aumentou 280% nos últimos tempos, porque a gente tem muitas pessoas fazendo, mas é algo que assim já está lá atrás há muito tempo e ele tem sido cada vez mais difundido. É importante a gente reforçar aqui que a gente não pode perder os princípios do método, porque tem muita coisa que leva o nome de Pilates, o pessoal divulga como Pilates e não é, tá? Então a gente tem que ser fiel ao princípio, trazer aquilo que é contemporâneo, mas não esquecer da base. Porque não é só chegar aqui e vamos fazer exercício, né? É se concentrar e respirar. E aí isso faz com que as pessoas saiam daqui melhor. Então, melhora muito o emocional também nesse sentido. Então, as pessoas relatam assim, nossa, diminuiu até a crise de ansiedade que eu tinha quando eu venho para cá, eu respiro, eu durmo melhor, né? Então, não acordo à noite. Os calores também melhoram, porque olha só, se a pessoa está sedentária e já está passando por essa montanha-russa e não tem esse gasto energético, a tendência, né, desses fogachos é cada vez ele ser maior. Então, quando você faz atividade física, você consegue ir controlando, né? Fazendo com que, então, aquele mar revolta, aquela odisseia, então o barquinho ele já começa, ó, tá chegando ali, ó, vai ficando um pouco mais
tranquilo de você controlar. Olha, tem falas aqui. A Solange. Ó, Pilates é para mim também. Ah, Quem você leu inventou aí, o você leu, método? o que você leu? Perfeito. Pode ser para Ó, homem quem também, inventou o né? método foi Joseph Humbertus Pilates, um alemão que ele começou desde a infância a treinar muitos exercícios, por conta, ele tinha raquitismo, tinha dentre, né, questões respiratórias e tudo mais. E aí ele foi aprimorando esses exercícios e foi passando para outras pessoas. E lá na Segunda Guerra Mundial, no hospital de campanha, lógico, ele passou por várias situações. Lá foi que ele criou esses aparelhos que vocês estão vendo aqui atrás, que são adaptações, né? Então, cama, cadeira de rodas, então foi se tirando as molas, que eram camas com molas, e ele foi criando esses aparelhos para reabilitar essas pessoas. Então, sim, o método Pilates ele é para homens. Todo mundo acha que é para mulher e que é só alongamento. Eu acho o máximo. As minhas alunas falam que eu sou cruel. Cadê a Tânia? Tá por aí? A Tânia fala cruela. Né? Porque fala sádica, sai daí, Joseph Pilates, né? Tá encostado nela aí. Se Porque é liberta, né? verdade. Então, olha, quem pensa que Pilates é só alongamento, olha, tá iludido, porque não, a gente trabalha a flexibilidade e força. Então, por isso que as mulheres que estão nessa fase se sentem acolhidas e melhoram a sua qualidade de vida, melhoram esses sintomas, né? Tanto quem está lá na perimenopausa, quem está no pós, e conseguem perceber realmente a melhora da força muscular, tá? A Solange colocou, sempre fiz musculação, mas o Pilates me apresentou músculos que eu não conhecia, amo. E aí, olha que você colocou também, perguntou, falou que falou melhorar a andropausa. Já estão me cobrando falar da andropausa, e tá aqui, tá no radar, a gente vai falar sobre andropausa, e é real, sim. Né? Enquanto a mulher vivencia esse período do climatério, o homem também passa pela andropausa. Também a queda do estrogênio, da testosterona, mas não é como é o da mulher, né? Não há como comparar, tá? Universos muito distintos. O nosso é um período muito, muito grande, né? A gente já vem comentando que a gente vai passar mais tempo nessa travessia do que nas outras fases da nossa vida, né? E aí, falando disso, quando eu vou falando de tempo, e na live passada a gente falou sobre isso, e eu sei que você também vai comentar sobre isso, Renata. Longevidade. Longevidade, climatério, longevidade, gênero feminino, gênero masculino, pessoas que têm útero, como que a gente vai vendo tudo isso? Sim, olha só que bacana. A minha aluna mais novinha tem 94 anos. Né? E tenho outras, tenho na casa dos 80, maravilhosas, ó. A Mames da Tânia ali, ó, se pendura, gente, aqui no Cadillac, ó. Uma loucura, tá? Então eu tenho alunas aí de diversas idades, tá? Eu tenho desde a adolescência até a fase de casa de 20, 30, 35 mais. E a mais novinha aí, 94 anos, está comigo aí há um mês e meio, mais ou menos. Maravilhosa, tem uma flexibilidade incrível, né? E, assim, vem muito animada. A família fala assim, olha, dá o horário da gente buscá-la para levar para o Pilates, ela já está pronta, né? E chega aqui numa alegria, né? E faz, e conta bonitinho, não perde o foco. E aí fala para mim, assim, que ela se sente muito bem, dores no quadril que ela tinha antes, né? Família comenta de que não tem mais. E para mim o ápice, né, de que foi ela falar que ela já fazia tudo, que a maior dificuldade que ela tinha era lavar tapetes. Fala, nossa, 94 anos já tá ainda fazendo essas coisas, que máximo, né? Então, eu confesso que às vezes quando essas coisas eu falo, que vergonha, porque eu já me livrei do tapete. E aí chega uma pessoa com essa vitalidade aos 94 anos, aí fala assim, qual é a receita de vida? Aí fala para mim assim, minha filha, alimentação, né?
as nutris de plantão aí, a minha que está aí, fala da alimentação, fala da paciência, olha que bacana. Paciência, minha filha, né? E agora amando a atividade física. Então, assim, são pessoas, eu tenho recebido pessoas aqui, né, que nunca fizeram atividade física e que estão vindo pela primeira vez na terceira idade fazer e estão amando Pilates. E aí falam que é a melhor coisa que aconteceu, que olha, sempre teve flexibilidade, agora está percebendo que o quanto é ótimo, porque aí está associando aquilo que já tinha de bom geneticamente, ganhando força, melhorando equilíbrio, melhorando dores, né? E aí outras coisas que vêm associadas aí nessa fase, né, que a gente comentou, fibromialgia. Então, muitas vezes junto lá com essa fase, então as mulheres acabam, né, tendo o diagnóstico da fibromialgia. Olha lá, a Didi, ó, ela é maravilhosa, a Didi é maravilhosa. Exemplo também. E ela é figura. E aí, assim, o que é fantástico, né? Eu aqui, no caso da família Tânia, né, já que você citou, estou citando sua família que está aí presente, porque eu tenho aqui de alunas 3 gerações. Então, a Tânia, que é a filha da Tânia e a mãe da Tânia. E o pai também vem fazer. Então, eu atendo famílias, então 3 gerações, e é maravilhoso que você vê o resultado nas 3 gerações aí. É muito bacana, é muito gostoso. E assim, o idoso que ficava em casa muitas vezes, que tinha aquela dificuldade, a idosa de que academia não é para mim, caminhar é gostoso, mas nem sempre só a caminhada, porque aí só o caminhar, ao invés de você ganhar a massa muscular, você acaba perdendo, né? Porque você só tem ali o cardio, você não tem o fortalecimento da musculatura. Então, você está queimando a massa magra, você não está fazendo com que haja, lógico. É melhor do que não fazer nada? Sem dúvida. E grande maioria dos médicos fala, faça uma caminhada, mas não é só uma caminhada. É associado a uma boa alimentação, é associado a uma boa hidratação, né? E ter exercícios que de fato aí estimulem, tenham resistência para que a pessoa ela ganhe essa massa magra novamente, que é o músculo. Olha que saco. A Priscila França, minha maravilhosa. Ela mesmo. Posta todo dia, tá lá treinando, tá lá fazendo caminhada, até de domingo. Beijo, tá de parabéns, né? E tantas outras aí, ó. A sogra e a tia fazem, que estão com 80 anos, que elas adoram. O Alberto colocou parabéns, muito aprendizado com vocês. Cadê quem mais? A prima da tia, Leni. Olha, o pessoal tá bem animado aqui no chat falando. Tenho famílias, a prima da Tânia também vinha, exato. Assim, famílias inteiras, a Leni, acho que ela tá aí, né, a Leni? Falou? Tá, acabou de chegar. A Leni, então, também maravilhosa. Então, também tem a mãe, o esposo dela também estava aqui com a gente. Ela deu uma afastada por conta de trabalho, mas assim, eu recebo famílias. E é legal porque, assim, às vezes, o que aconteceu, assim, muitas histórias bacanas de que, assim, fala assim, eu vim só porque, às vezes, a mãe, né, assim, eu vim porque a minha filha não brincou, né? Não queria vir para acompanhar, ela queria uma companhia, né? Vem a mais jovem. Aí depois a mais jovem pega, vai fazer outras coisas, e a mais velha fica aqui, ó. Aí essa mais jovem volta, de repente, fala, meu Deus, minha mãe tá voando, tá melhor do que eu, olha aí, já se pendura, né? Já faz, lembrando que assim, né, o Pilates não é só pendurar, gente, pelo amor de Deus. Mas é que eu falo muito do pendurar, de fazer os exercícios aéreos, porque muitas vezes a pessoa olha os vídeos lá no Instagram, né, aqui no Insta, ou vê no YouTube, né, enfim, vê famosas, aí fala assim, meu Deus, será que um dia eu vou chegar a fazer isso? Faz. É técnica, é paciência, é persistência e confiança. Porque nós podemos tudo, né? Só depende mesmo de nós mesmos, daquilo que a gente quer. Então, quando a gente chega lá naquela ilha, então esse mundo que nós vamos desbravar. Então, o que eu quero? Eu quero sentar, ficar olhando para o mar, reclamando de que, meu Deus, como eu fiquei enjoada naquele mar. Gente, foi horrível. Ou eu me volto para a paisagem e vejo o que eu posso explorar, né? Então, os frutos novos que eu vou conhecer, que eu vou saborear,
Então, essa fase, né, do pós-menopausa é isso. Então, é uma fase onde a gente vai readaptando a vida. Então, é possível a gente ter qualidade de vida, é possível a gente fazer atividade física, é possível a gente passear, viajar, recomeçar, né? Ter novos amores, novas paixões. Só depende da gente. Gostei disso. Aproveitando que a gente já está nos minutos finais, Renata, me fala, dentro do que é possível, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, para as pessoas que têm útero, que estão aqui nos acompanhando, para os homens também, homens ligados que estão acompanhando a live, feliz demais por vocês chegarem aqui. Vou falar sobre andropausa, sim, vou trazer minhas colegas da área da saúde, sim, vamos dialogar também sobre este lugar. Mas nesse momento a gente está deixando aí um pouquinho mais o período do climatério, que realmente é um período, né? E aí, pensando, Renata, o que é possível, que mensagem que você deseja deixar para as mulheres, pessoas que têm útero, sobre essa questão da travessia, da pós-menopausa, chegando nessa ilha, e aí? O que é possível? O que dá para fazer? O que é real? Eu penso que assim, eu vou dizer uma frase que sempre é algo até que é muito difundido há muito tempo, né? De que conhecimento é poder. E é mesmo, né? Então, a partir do momento que você tem acesso a uma informação e sabe que você é capaz também, a gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que se comparar com nós mesmos. Então, quem eu fui no passado é diferente da pessoa que eu sou hoje. Mas eu posso continuar sendo feliz, eu posso descobrir outras atividades que eu goste. Não, eu lutava e agora, nossa, eu tenho medo de luta, pavor, não quero mais luta. Gente, tem tantos outros tipos de atividade física. Os meus colegas profissionais de educação física aí trabalham com inúmeras dança, né? Eu tenho alunas aqui que amam bike, né? Que adora fazer aí dança, que adora fazer natação, que adora correr, enfim, tá? Então, o que não falta é atividade física. Eu acho que as pessoas têm que experimentar, se dar a chance de viver o mundo. Né? Então, não dá para falar, eu não gosto da academia, então não vou fazer atividade física. Então, o que não falta é oportunidade. Então, se permita viver experiências diferentes e, assim, que vão trazer benefícios para o seu corpo. A gente tem que entender que a atividade física, a gente tem que pensar que é algo como você levantar da cama, você vai tomar um banho, vai escovar os dentes, você vai comer e fazer atividade física. Então, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que colocar mais vida nos nossos dias. Então, quando a gente fala em longevidade, é isso. Às vezes as pessoas pensam assim, quando eu me aposentar, eu faço. Né? Quando meus filhos crescerem, não, gente. Toda hora é a hora. O filho vai para a escola, o filho vai dormir. Ó, a Pri, que tá aí, tem gêmeos. Tem gêmeos. E não para. Tá ali fazendo tudo. Então, o importante é a gente não parar. Então, começou, deu o primeiro. Acho que o primeiro passo é sempre o mais difícil. Depois, começa a dar aquela coceirinha. Nossa, foi gostoso, né? Melhor. Nossa, percebi que agora não bebia água. Me estimulou a beber mais água. Nossa, estou conhecendo pessoas, porque isso é bacana também. As pessoas passam a socializar, sai da caixinha, então faz um grupo aqui, que às vezes a gente tem que falar, vamos, Pilates, né, gente? Né? Ou tá lá na academia, ou tá em outro lugar, vamos, gente, não é só conversa. Mas também faz parte. Então, isso é maravilhoso. Então é isso, vamos lá. O importante é a gente olhar para frente. Se for para olhar para trás, é igual retrovisor de carro. Eles dirigem, mas sei que funciona assim. Então, tá na minha lista. Ainda tenho lista, tá vendo? Aos 52 anos ainda tem muita coisa para realizar. Então, olha ali pelo retrovisor, olha ali pelo retrovisor para ajustar o caminho e seguir em frente. É isso, gente. Bora, se arrisca, não deu certo com Pilates, vai lá, vai fazer outra coisa. Mais fácil. Eu não sei o nome dela, mas ela trouxe uma fala que eu gosto muito, o movimento cura, né? Mas do jeito que a gente fala que a psicanálise cura, o movimento cura. O movimento cura. Né? Este movimento é justamente isso, de curar, né? Vai curar, mas vai abrir a possibilidade de
conversar sobre. E aí, eu tenho essa frase aqui do meu estúdio, né? Porque é uma fala do Joseph Pilates também, né? Que ele fala fala do movimento, né? Que ele cura, e fala também assim de que com 10 sessões, né? 10 aulas, você começa a perceber a melhora, né? Com 20 aulas, 20 sessões, as pessoas começam a perceber a mudança. E com 30 aulas, 30 sessões, você vai ter um novo corpo. Então, vejam só, né? Como é possível a gente lapidar um corpo a partir do momento que a gente tem isso em mente, de que a gente quer ser melhor, não do que ninguém, mas do que nós mesmos. Então, desculpa me prolongar um pouquinho, mas volto a falar, eu acho muito importante, da história de que a gente tem espelhos, academia, estúdio de pilates. Então, para que serve o espelho? Para que a pessoa ela veja o seu movimento, e aqui eu permito que as pessoas gravem o seu movimento, para depois, quando repetir aquele exercício, porque ele vem, às vezes a gente repete ele com um pouco mais de resistência, uma mola, então entra um outro gesto diferente, a pessoa olha e compara e fala assim, nossa, olha como eu era quando eu comecei, olha como eu estou agora. Então, as pessoas que olham para o espelho e veem ali algo que é disfuncional, que não se reconhece, então, assim, entendo que essa é você. E que lindo! Não esqueçam dessa história. Né? Então, uma das mensagens também que eu gostaria de deixar aqui. Então, está construindo uma nova história, vai construir um novo corpo. E é isso. ótimo. Ao longo dessas lives, e a gente não terminou ainda, embora a gente tenha chegado na parte da pós-menopausa, mas ainda tem outras colegas da área da saúde que vão contribuir. Na próxima semana eu vou estar com uma nutricionista que é especialista nas reverberações do climatério, então vai ser muito bacana, quero que vocês cheguem aqui, Renata também está convidada e todo mundo que está aqui na live para acompanhar. E aí, o mais importante é que a gente tenha cuidado e que a gente olhe para este corpo, para esta pessoa, para esse sujeito com carinho, né? Sim, A gente vem atravessando vem passando por todas essas meu marido falando, vai falar mais reverberações. Mas a gente vem passando por tanta coisa, né? E que a gente possa ter esse olhar mais cuidadoso com a gente. É isso, né? sim. Renata, te agradecer imensamente. A galera Eu que que está aí agradeço na a live, oportunidade. as minhas amigas da nutrição, da psicologia, da psicanálise que está aqui me acompanhando, obrigada. Rapazes, dos homens, das mulheres que têm útero, todo mundo que está aqui. Essa live é para todos, todas e todes. Quero agradecer imensamente vocês toparem, minhas amigas toparem estar aqui comigo nessa travessia. Obrigada por tudo, Renata. Obrigada mais uma vez. Eu que Feliz agradeço, demais de você Maria. estar aqui. Estava ansiosa Gente, pela sua obrigada. fala. Aprendizado, muita troca. Tive a honra de conhecer o estúdio, dialogar com parte das mulheres que estão aqui. Eu conheci pelos nomes, eu lembrei de algumas. Mas, assim, um imenso prazer, de verdade. Obrigada por tanta troca, por tanto conhecimento compartilhado aqui, tá? Obrigada. Uma ótima noite. E é isso, Obrigada, gente. Vamos obrigada. movimentar Sim, e vamos. vamos ser felizes. Obrigada, Rê. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Uma ótima Tchau, noite. Beijo a tchau. todos. Beijo.